Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Obrigado. Bom dia a todos. Nossa presença hoje para esse diálogo decorre de uma viagem que a doutora Márcia fez a serviço da doutrina na pomada que se faz em Brasília nesse fim de semana. Então, roguemos ao Cristo que nos permita, enquanto aqui, bem interpretar o Evangelho, que é a sua palavra. Mas hoje, 6 de maio, ontem celebramos 90 anos do nosso companheiro Divaldo, nascido em 5 de maio de 1927. Esse apóstolo da paz, um dos responsáveis por esse sucesso na divulgação da doutrina espírita. A ele o nosso agradecimento por esse trabalho, por esse sacerdócio que ele adotou na sua vida. A mensagem de hoje no Evangelho é o orgulho e a humildade. Ela foi proferida por Lacordaire em 1863. Lacordaire era ateu e, portanto, embora fosse filho de pais religiosos fervorosos, sustentou esse entendimento de que não se vincularia a nenhuma doutrina, até que por uma experiência espiritual de profundo fundamento, ele se converteu à religião e a partir daí abraçou a doutrina católica, que era predominante da época. Então, além de se converter, ele tinha consigo atributos extremamente importantes. Era filósofo, jornalista, e foi companheiro e discípulo de Lamennais, que é aquele outro espírito que também colabora no Evangelho segundo o Espiritismo. Lacordaire fez 3 mensagens, 3 mensagens dele incorporam o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, um espírito de escola que, depois de desencarnado, repito, antes mesmo disso, tendo participado daqueles fenômenos, tomado conhecimento das mesas girantes, ele já antevia que aquele fenômeno, embora pudesse parecer simples demais para quem pudesse acreditar numa manifestação espírita, era algo que podia transformar, quer dizer, colaborar na propagação da doutrina espírita. Então seria aquele estágio primário a partir do qual a doutrina se desenvolveria, e assim de fato ocorreu. Foi bispo na Catedral de Notre-Dame, em Paris, companheiro, já dissemos, de Lamennais. Depois de desencarnado, compareceu com 3 mensagens no Evangelho. E essa especialmente, orgulho e vaidade, ele já inicia num gesto de profunda humildade, quando ele reconhece aqui bendito seja que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Já começa num gesto de profunda humildade, porque, embora dotado desse conhecimento intelectual da ciência comum, brilhante orador, ele desencarnado, reconhecendo as suas limitações como ser que não é perfeito, embora de profunda luminosidade, ele pede ao Cristo, a Deus, que o ilumine nessa mensagem, que o inspire para que seja o bom intérprete das palavras do Cristo. Portanto, o Lamennais, nessa mensagem de orgulho, ele vem nos trazer essa conceituação e nos alertar para que possamos, no âmbito individual nosso, atacar esses equívocos, esses vícios na doutrina espírita, esses chamados defeitos, a gente denomina também vício, para que possamos trabalhar o nosso aperfeiçoamento. E ele começa distinguindo um e outro, na medida em que o orgulho, ele diz que é um sentimento de dignidade pessoal, na nossa concepção comum, e ele faz esse paralelo do que é o conceito da ciência comum e o conceito espírita do orgulho e da humildade.
Então a gente aprende que no mundo comum, quer dizer, fora da ciência espírita, o orgulho é uma permanente nossa, né? É uma característica profunda em nós. Por quê? Porque nascemos dotados que somos da experiência ou da herança espiritual, nós trazemos conosco a cada reencarnação aqueles atributos, sejam virtudes ou defeitos, que tínhamos nas encarnações anteriores. Então, se outrora fomos orgulhosos, soberbos, prepotentes, trazemos conosco nessa encarnação essas mesmas dificuldades para que possamos trabalhá-las e nos aperfeiçoarmos. Então, orgulho, pelo que compreendemos, é todo esse gesto que a gente tem de grandeza individual. É aquele conceito que temos de que somos melhores do que os outros. Aquela conduta dos líderes de que se sentem bem ao serem bajulados, porque se sentem superiores aos outros. Aquele do intelectual que a todo momento ressalta a sua capacidade intelectual, a sua superioridade frente àqueles que não têm esses mesmos atributos. A humildade, ao contrário, é aquele sentimento que nós aprendemos com muita dificuldade lá fora e muita dificuldade aqui dentro, mas que é de fundamental importância, de que devemos ser simples, reconhecer nossas limitações para superá-las, e o primeiro processo é esse de reconhecimento. E o Divaldo fala que devíamos sempre, a cada dia, nos olhar no espelho e perguntar: quem sou eu? Para validar aquele entendimento do sábio, conheça-te a ti mesmo. Porque à medida que nos conhecemos na nossa essência, à medida que tomamos ciência das nossas dificuldades, nós nos capacitamos para combatê-las no cotidiano. Então, ao me olhar no espelho e me indagar e vir à minha mente que eu sou, muitas vezes, intolerante, egoísta, não sei dividir as coisas, tenho dificuldade de me aproximar daqueles chamados mais simples ou mais pobres sob o aspecto material, estarei detectando nesta oportunidade essa má qualidade minha, que é de ser orgulhoso. E esse autoexame que o Divaldo recomenda, ele vai nos propiciar, ao detectar essas dificuldades, passar por esse processo de reversão da nossa conduta, de reencaminhamento do nosso ser em busca desse crescimento espiritual. Humilde é aquele que reconhece os seus limites, que sabe receber uma agressão, se calar para continuar sua vida, porque nós sabemos quem nos agride é que há de sofrer, nós temos que estar preparados para ouvir e superar isso. E por que essa adversidade, né? Esses dois conceitos antagônicos é estudado com tanta veemência ao longo da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque sabemos que a humildade é o atributo que de fato nos encaminha a esse progresso, e o Cristo sempre disse isso. Na medida em que ele diz, por exemplo, aos filhos, honrar pai e mãe, é gesto de humildade que nos permite continuar agregados a uma família e a ela acrescentar um sentimento de amor. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz vossa mão direita. Humildade de não propagar, não divulgar aquele bem que praticamos, a boa ação. Porque o orgulhoso vai dizer, isso eu fiz essa doação para tal instituição. Essa é a conduta que nos envaidece e que nos retira a cada momento, nos inibe essa possibilidade de alterar o curso da nossa vida para que o bem maior se efetive. E por que essa diferença de uns lá fora com
patrimônio mais elevado, sucesso profissional, mídia focalizando. Porque, já dissemos antes, cada um de nós, quando vem com um atributo igual àquele que tínhamos antes. E a humildade, longe de parecer um desfavor, ela é uma virtude, já dissemos. Por quê? Ela nos prepara para a vida eterna, a vida plena. E o fato de sermos lá fora, potencialmente, sob aspecto material, mais possuidores do que os outros, não legitima qualquer atitude de soberba. Ao contrário, a quem muito é dado, muito é exigido. Se temos muito, que saibamos distribuir, dividir com aqueles menos capacitados. O empresário, por exemplo, que saiba bem remunerar o seu empregado, não obstante tenha o dever de cobrar a prestação de serviço. O homem da ciência, das descobertas, que cuide para que essa nova ciência, essa nova descoberta que chegue, não seja para destruir a humanidade, e sim para, na interação entre ciência, religião e o homem enquanto encarnado, frutifique o bem maior que a paz mundial. Que saibamos então, companheiros, perceber essas dificuldades que temos para podermos superá-las. E exemplos de humildade nós os temos muito. O primeiro modelo foi o Cristo. Em tudo que fez, em tudo que praticou, fez prevalecer a humildade, na medida em que procurava os mais necessitados para fazer a divulgação do seu evangelho. Procurava os moribundos para curá-los, um gesto de doação. Mais do que dar-se ao outro, quer dizer, completar o outro naquilo que falta. Perdoar aquela mulher que tinha uma conduta, à época, socialmente censurável, dando a ela a oportunidade, evitando aquele apedrejamento e dando a ela a oportunidade de não pecar mais, incentivando-a e a integrando ao sentimento religioso da época, fazendo dela também uma mensageira das suas palavras. Outros modelos que temos de humildade, o nosso querido Chico, que na sua trajetória de encarnado não deixou bem material nenhum, tudo que ganhou, tudo que pôde angariar, transferiu para as suas obras sociais, que não tinha limite de doação aos seus seguidores, com reuniões de psicografia até 3, 4 horas da manhã, embora trabalhasse, que aproveitava o seu horário de almoço para psicografar as obras que fez em prosseguimento da obra de Kardec. Gesto de profunda humildade. Integrou-se ao todo. O Chico pertenceu e pertence a todos nós, por opção dele, não só por aquilo que ele produziu. Abdicou dos seus interesses pessoais em favor da doutrina espírita e, portanto, em favor de cada um de nós. Outros tantos, temos hoje um modelo moderno, que é o do Papa, que ontem eu recebi um videozinho no WhatsApp. Ele conseguiu amparar aqueles pobres que ficam à beira ali do Vaticano, das catedrais, dando a eles uma lavanderia para que os mendigos, a lavanderia para que lavassem a própria roupa, o alimento, assistência médica, nesse gesto que sai de uma unidade das mais portentosas do mundo, que é a Santa Sé, que tem um poder econômico alto. Estamos assistindo então a Santa Sé se aproximando cada vez mais ao povo e interagindo com as demais religiões num gesto próprio e individual desse Papa Francisco, que tanto nos honra, que tanto caridoso é.
E outros tantos na doutrina espírita. O próprio Divaldo, que aos 90 anos percorre o mundo divulgando a mensagem do Evangelho, evidentemente amplificada pelo conhecimento espírita. Orgulhosos não precisamos falar, a mídia hoje nos mostra no cotidiano alguns modelos do ter mais do que o ser. São aqueles que valorizam o patrimônio, contas bancárias recheadas a ponto de ter envolvimentos, inclusive de natureza processual, etc. Os líderes que valorizam o seu país como se o mundo fosse deles, que não importa aquele que está na África, não importa aquele imigrante que vem do Oriente, porque lá está em guerra, fugindo para salvar os seus filhos, não os recebe por um gesto de profundo orgulho, porque não quer dividir o território, não quer praticar um ato de assistência social internacional. E o próprio Cristo ratifica, a doutrina espírita ratifica essa igualdade entre nós pela confirmação da lei da igualdade. A questão 803 diz: todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus faz as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Se nós somos filhos de um Pai único, que é o Criador, e portanto a eles devemos a mesma reverência, por que acharmos que somos melhores uns do que os outros? Que o conhecimento científico ou a propriedade material nos torna melhores? Não. A nossa origem é a mesma. Essa distinção social e econômica que há, isso nos é dado justamente para que possamos corrigir a desigualdade. Então o cientista tem que ter a humildade de dizer: estou criando, estou descobrindo isso em favor do todo, e não se vangloriar. E esse gesto foi feito, foi praticado pelo Collins, já falamos isso numa manifestação anterior, quando ele descobriu a cadeia do genoma e, em razão dos estudos, embora fosse também ateu, à medida que aprofundou os estudos na área biológica, da biologia, ele engrandeceu o seu conhecimento e, em vez de continuar como ateu, isolado da existência de Deus, ele, num gesto de profunda humildade, reconheceu que aquele conhecimento não chegaria à humanidade senão por um dom de Deus. Deus existe. A ciência é produto de Deus e não concorrente a Deus, como alguns cientistas desavisados compreendem. Mas é o tempo. É a nossa caminhada que vai determinar, ao final, em que escala de evolução estaremos ao desencarnar. E nós espíritas, que temos esse privilégio de conhecer essa diferença, esse conceito, mas que também temos a certeza de que se o nosso Pai é o mesmo e somos todos iguais, nascemos com o mesmo nível de conhecimento espiritual, eu diria, que esse padrão de surgimento, de nascimento, ele nos iguala. Então, cumprimentemos o rico, o portentoso, com a mesma reverência que cumprimentaremos os pobres, ou ao contrário, porque a gente distingue, a gente é levado pelo conhecimento ou pela cultura social, a gente tem uma tendência muito a reverenciar aqueles que a sociedade nos coloca como superiores a nós. Que possamos tratá-lo com a mesma dignidade que trataremos aquele que está na esquina, muitas vezes pedindo uma esmola. Mas, sobretudo, e no âmbito da nossa família, que saibamos distinguir ali qual o filho, qual o parente
que é orgulhoso e que é humilde, aproveitando de cada um o exemplo desse modelo para, através de nós, podermos colaborar com esse grupo familiar na correção dessa diferença de comportamento. Aquele pai que, embora se equivoque no tratamento da família, não abre mão do seu orgulho e se desculpar com o filho. Se somos um deles, que possamos, perante esse filho, em relação ao qual nos equivocamos, nos penitenciar junto a ele, num gesto de humildade, pedir esse perdão. Mas, sobretudo, nós, filhos, principalmente os mais jovens e adolescentes, que temos uma concepção de que nosso mundo é melhor do que os mais velhos, muitos dos jovens acham que os pais estão superados porque não falam a sua linguagem coloquial, ou que estão ultrapassados porque têm conceitos religiosos. A esses jovens que reflitam sobre a sua conduta, porque esse pensamento tem levado à derrocada toda a juventude, ou a maioria dos jovens de hoje, através da drogadição, através das brigas, da violência de rua, dos crimes hediondos que a imprensa vem noticiando, e essa semana foi um modelo aí de crimes muito fortes praticados por adolescentes, também com adolescentes, as vítimas e os autores, ambos adolescentes. Que eles percebam que o reverenciar pai e mãe é mais do que um dever social, é um dever espiritual, porque se fomos inseridos numa família que nos produziu sob o aspecto biológico, é porque temos para com esses pais o dever de obediência e como modelo de comportamento. E nós, pais, fazer esse autoexame que o Divaldo recomenda para corrigirmos em nós essas disfunções psíquicas e emocionais para sermos o bom modelo para o nosso filho. Porque se o pai tem algum vício mais sério, seja o jogo de cartas, as drogas lícitas ou ilícitas, ele, em sendo modelo, ele será copiado pelo filho. Porque enquanto criança, ele não tem distinção do bem e do mal, o que é certo, o que é errado. Vejam, senhores, o nosso compromisso enquanto pais ou adultos, porque muitas vezes não somos pais, mas somos o modelo para o irmão mais novo. Vejam, senhores, quanta responsabilidade nós temos. E será maior a partir de hoje, porque hoje estamos dando o primeiro passo para identificar em nós a virtude da humildade e o equívoco do orgulho. E quando identificamos, nós temos o dever espiritual de nos melhorarmos. Se identificarmos algum traço de humildade, que possamos permanecer firmes e não nos deixar levar pela corrente majoritária de que temos que nos exibir por aquilo que temos ou achamos que temos. E se nos sentimos orgulhosos, com urgência, tanto quanto possível, vamos corrigir isso. Procurar tomar atitudes que nós estimamos nos outros. No fundo, nós estimamos a virtude alheia. Nós temos a dificuldade de adotá-la em nós e nos transformar. E todo o conhecimento que adquirimos, se ele não tiver um valor prático, ele terá sido em vão. E essa experiência a gente tem, enquanto católicos, muitas vezes participantes de missas. Eu ouvia a homilia ditada naquela volúpia, naquela extensão que antigamente as missas eram longas, e não conseguia assimilar o conteúdo, porque eu não ouvia daquele que falava a necessária emoção para transmitir, para despertar em mim aquela consciência do conteúdo do Evangelho. Até porque não tínhamos o hábito de estudar religião, a não ser nas escolas, mas assim, o estudar o Evangelho, mais do que estudar religião, é estudar o Evangelho, que é a palavra do Cristo. E a doutrina espírita nos abre essa porta de estudar o Evangelho.
E esse estudar, à medida que avançamos, aumenta o nosso compromisso da transformação. E a cada culto religioso que participamos, a cada obra que lemos, cada parágrafo, nós temos o dever de ser um pouco melhores do que éramos até então. Fora isso, nossa participação aqui, ela será meramente numérica, porque Deus conhece o nosso sentimento. Os nossos amigos espirituais conhecem a intenção de cada um de nós que aqui está. E se estamos aqui hoje ainda sem essa necessária motivação, essa, eu chamaria no bom sentido, essa empolgação necessária, que comecemos a penetrar mais a leitura do Evangelho para que ela nos toque mais, porque a leitura mais profunda nos conecta com essa verdade do Evangelho. Porque quando lemos despretensiosamente, é evidente que a mensagem não nos chega. Daí a importância do estudar em vez de apenas ler. E os meios de comunicação nos trazem essas informações hoje. Esse tema, por exemplo, orgulho e humildade, você vai no YouTube, você tem vários palestrantes de qualidade, o Haroldo, o Divaldo, falando sobre o tema. Então, durante o repouso, vamos ouvir uma palestrinha, né? Temos uma folga no trabalho, levemos o Evangelho, façamos uma prece em silêncio na nossa sala, porque aí estaremos já começando a trabalhar nesse momento de transformação, porque o tempo urge, né? A transição planetária já é uma verdade incontestável, e a cada dia que passa é menos um dia para que alcancemos esse necessário sucesso de crescimento espiritual. Mas, sobretudo, cada dia que passa também é mais um dia de conquista se nós nos dedicarmos. Então, nossa responsabilidade enquanto espírita é essa: tolher ou eliminar o nosso orgulho e fazer prevalecer essa humildade que, ainda que esteja incipiente, nós temos o dever de frutificá-la. Sabedores de que seremos formadores de opinião pelo exemplo que dermos. Então não adianta estar na casa espírita aqui e chegar ali fora e cometer um ato insano e de profundo orgulho. Então, façamos conosco mesmo, cada um individualmente, esse compromisso de amanhã sermos um pouco melhores do que estamos sendo hoje. Na certeza de que somente nós seremos capazes de nos prepararmos para essa felicidade plena que nos aguarda nessa transição. Aquietarmos diante das dificuldades, da força social que o ato, a ilegalidade, o orgulho, a soberba nos impõe, significa nos acovardarmos. O espírita tem o dever de reagir no silêncio do seu coração, mas através do seu pensamento e dos atos que pratica. A nossa reação haverá, tanto quanto possível, ser idêntica àquela que Gandhi exercitou enquanto Índia era colonizada pelos ingleses. É a resistência calada, mais profícua, de transformação do conhecimento. E o Gandhi é um grande modelo disso. Então, que sejamos, queridos irmãos, esse movimento de busca dessa humildade que nos confirmará como verdadeiros filhos de Deus, e ratificando a lei da igualdade, que é uma lei universal propugnada por Deus, porque faz parte da nossa natureza, do nosso íntimo, esse sentimento, essa igualdade. Essa igualdade, ela é mais do que prevista em lei. A prevista em lei, ela é fictícia, ela é socialmente desejável, porque a lei precisa corrigir os desmandos. Mas a essência da igualdade está no sentimento e no comportamento de cada um de nós. Eu vou ler uma poesia, só para a gente finalizar, também sobre o tema de hoje. Glória aos humildes. Ela é do... Deixa eu me ver o autor. Confesso para os senhores que eu deixei aberto na página. Ao final eu vejo.
Glória aos humildes. Ai da ambição do mundo, ai da vaidade, que se mergulham sob a noite escura, noite de dor que além da sepultura nos afasta da vida e da verdade. Só o caminho divino da humildade pode ofertar a luz radiosa e pura, que vem salvar a mísera criatura confundida no abismo da impiedade. Pobres da terra, seres infelizes, cheios de prantos e de cicatrizes, levantai vosso olhar sereno e forte. Não maldigais a ulceração da algema e esperai a vitória alta e suprema que Jesus vos prepara além da morte. Obrigado, companheiros, que o Cristo nos ampare sempre.